Professor, professora, saudações, estamos de volta dando continuidade no estudo da resolução número 4, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica do ano de 2010. Neste bloco, vamos para o artigo 43, vamos falar do projeto político-pedagógico escolar e do regimento interno escolar, dos documentos fundamentais e imprescindíveis para a materialização da gestão democrática da escola, dos documentos que, conforme vimos no bloco anterior, são imprescindíveis para a operacionalização destas diretrizes. Muito bem, diz o artigo 43 que o projeto político-pedagógico, interdependentemente da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, representa mais do que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Então ele é um instrumento, ele é uma ferramenta que viabiliza o que? Uma escola de qualidade social, uma escola democrática. Entre outros aspectos, é para isso que o PPP também serve. Diz o parágrafo 1º do artigo 43 que a autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua identidade. Uma escola que não tem uma identidade própria não é uma escola autônoma. Toda escola que se intitula autônoma tem a sua própria identidade formativa. Então, a autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua identidade, que se expressa na construção do seu projeto pedagógico e do seu regimento escolar, enquanto manifestação do seu ideal de educação que permite uma nova e democrática ordenação pedagógica das relações escolares. Projeto político-pedagógico, regimento interno, são os alicerces da identidade de uma escola. Se o projeto pedagógico da escola não é político, temos uma escola sem identidade. Se o regimento interno daquela escola não é compatível com as necessidades administrativas daquela escola, nós temos uma escola que não tem identidade. A identidade da escola se pauta no seu projeto político-pedagógico e se pauta no seu regimento interno. E uma escola que assume a sua identidade pode se auto-intitular autônoma. Continuando, parágrafo 2º do artigo 43. Cabe à escola, considerada a sua identidade e a de seus sujeitos, articular a formulação do projeto político-pedagógico com os planos de educação nacional, estadual, municipal, o contexto em que a escola se situa e as necessidades locais de seus estudantes. Então, na hora da gente formular o projeto político-pedagógico da escola e demais planos na área de educação, temos que fazê-los em consonância, em observância com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Estadual de Educação, com o Plano Municipal de Educação e com o Plano Distrital, no caso aqui para quem está fazendo concurso para o Distrito Federal, com o Plano Distrital de Educação. Você não faz um projeto político-pedagógico para a tua escola desassociado das outras normas que permeiam o sistema educacional no qual estamos inseridos. Muito bem, vamos analisar um outro elemento que é fundamental para a prova. São os componentes do projeto político-pedagógico de uma escola. Preste muita atenção, temos aqui uma ótima pergunta de prova. A pergunta de prova do seu concurso pode sair daqui. Não só em matéria de resolução número 4, como em matéria de planejamento. Se na tua prova você tem o tema planejamento escolar, temos aqui uma ótima questão. Se na tua prova você tem o tema projeto político-pedagógico, temos aqui uma ótima questão. Componentes do projeto político-pedagógico de uma escola. Quais são os componentes de um projeto político-pedagógico de uma escola? Em primeiro lugar, nós temos a missão da unidade escolar. Toda escola tem a sua missão. Esta missão é componente do projeto político-pedagógico. Se você pega um projeto político-pedagógico e vai procurar seus componentes, entre eles você tem que encontrar lá dentro do PPP a missão da escola. Se você não tem a missão na escola, naquele PPP, ele tem uma falha de estrutura, uma falha formal. Ele não está atendendo a uma de suas
formalidades. Então, a missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, o papel artístico, o papel cultural e o papel ambiental. O projeto político-pedagógico deve explicitar, deve expressar estes papéis. Que papéis? O papel socioeducativo daquela escola, o papel artístico, o papel cultural e o papel ambiental daquela escola. Outra coisa que o projeto político-pedagógico deve expressar, explicitar, uma vez que é componente do PPP, são as questões de gênero, as questões de etnia, as questões de diversidade cultural que compõem as ações educativas. E, por último, deve o PPP explicitar a organização e a gestão do currículo na escola. Hammurabi, onde estão esses elementos que você está falando para mim agora? Estão na seara do parágrafo 3º. Estamos aqui estudando os parágrafos 3º, veja, 2º, 1º do artigo 43. Elementos que devem integrar o PPP, componentes do PPP. Artigo 43, parágrafo 3º, é um ótimo artigo para ser cobrado em uma prova. Diz o parágrafo 3º que a missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular são componentes integrantes do projeto político-pedagógico da escola. Então estamos com, aqui no comecinho do parágrafo 3º, os componentes do PPP da escola. Devendo ser previstas as prioridades institucionais que a identificam, definindo o conjunto das ações educativas próprias das etapas da educação básica, assumidas de acordo com as especificidades que lhes correspondam e preservando a sua articulação sistêmica. A informação mais relevante no parágrafo 3º do artigo 43 para uma prova, sem dúvida alguma, é essa aqui, os 4 componentes do PPP, aqui no comecinho do parágrafo 3º. Ok? Daí você pode se perguntar, Hammurabi, como teríamos uma questão de prova que envolvesse o parágrafo 3º, do artigo 43. Temos essa questão aí no seu material apostilado e a questão está aqui, ó. Poderíamos ter uma questão idêntica a esta. São componentes integrantes do projeto político-pedagógico da escola, exceto. E aí temos alternativas A, B, C, D e E para julgar. Se você já julgou no seu material apostilado, preste atenção na correção. Vamos à correção. Vamos de baixo para cima, letra D. A gestão curricular. Vimos que a gestão curricular é, de fato, um elemento constitutivo do PPP. Letra D está certa, mas eu não quero a certa, eu quero a errada. Vamos subir. As questões de gênero, bom, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas e a organização escolar. Muito bom, corretíssimo. O papel socioeducativo, artístico, cultural e ambiental. Perfeito. E letra A, a visão da unidade escolar. Letra A está errada. Para quem tem o mínimo de noção de administração pública, para quem tem o mínimo de noção de pedagogia empresarial, você sabe que toda instituição escolar tem uma missão e tem uma visão. Toda instituição em si tem uma missão e uma visão. A maioria das instituições acabam que não definem essa missão e essa visão de forma explícita, mas os dois elementos existem. E, como elemento constitutivo do PPP, obrigatório, nós temos que ter não a visão, mas sim a missão. Podemos colocar no PPP a visão, onde queremos chegar com aquela escola? Projetar aquela escola no futuro e onde queremos chegar, o que seria mais ou menos a visão? Sim, podemos. Mas a visão é obrigatória? Não. Mas a missão da escola é. Por isso, a letra A está errada. A visão da unidade escolar, segundo a resolução, não é obrigatória, e sim a missão. Sendo assim, o nosso gabarito da errada é a letra A. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Saímos do artigo 43, vamos para outros tópicos relevantes. Estamos no artigo 44. Acompanha comigo aqui a leitura na tela. O projeto político-pedagógico, instância de construção coletiva, isso de certa forma não é novidade para a gente, que respeita os sujeitos das aprendizagens, entendidos como cidadão, com direitos à proteção e à participação social, deve contemplar. Não confunda elementos constitutivos do PPP com aquilo que o PPP deve contemplar. Elementos constitutivos separamos em 4 grupos. Nós temos 4 grupos de elementos constitutivos. Agora, fatores
que o PPP deve contemplar, nós temos um total de 10. O PPP deve contemplar 10 elementos. Seus elementos constitutivos dividem-se em 4 grupos. E o que o PPP deve contemplar? Temos 10 elementos que o PPP deve contemplar. Grupos que compõem o PPP, 4 grupos. Elementos que compõem o PPP são divididos em 4 grupos. Estão no artigo 43, parágrafo 3º. Já no artigo 44 e seus incisos, vamos observar aquilo que o PPP deve contemplar, prestigiar. Em primeiro lugar, o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizados no espaço e no tempo. Em segundo lugar, a concepção sobre educação. A concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade escolar. Peço a você que no seu material apostilado você destaque os elementos do artigo 44, do inciso 1º a 10, conforme estão destacados aqui no material em vídeo de vocês. Até aqui, no inciso 2, a concepção sobre educação, e no inciso 1º, o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo. Os destaques apontam para as informações principais. Dando continuidade. Inciso 3º, o perfil real dos sujeitos. Destaca até aqui. Então, inciso 3º, o PPP deve contemplar o perfil real dos sujeitos, crianças, jovens e adultos, que justificam e instituem a vida da e na escola, do ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, socioeconômico, com base da reflexão sobre as relações, vida, conhecimento, cultura, professor, estudante e instituição escolar. Outro elemento que o PPP deve contemplar, as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico. Destaque-se todo. Outro elemento que o PPP deve contemplar, a definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, no contexto das desigualdades que se refletem na escola. Então, no inciso 5º, você destaca a definição de qualidade das aprendizagens. No 6º, os fundamentos da gestão democrática. Destaca os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa em matéria de órgãos colegiados e de representação estudantil. Vamos para os demais incisos. Inciso 7º, você destaca o programa de acompanhamento. Programa de acompanhamento de quê? Acompanhamento e de acesso e de permanência dos estudantes e de superação da retenção escolar. 8º, o programa de formação inicial e continuada. Formação inicial e continuada de quem? Dos profissionais da educação, pessoal. Dos profissionais da educação em geral. Quer eles sejam regentes de turma ou não regentes. Veja, aqui está falando em programa de formação inicial e continuada de profissionais da educação. Não é só de professores, não. Porque a educação não tem como único profissional o professor. Estamos aqui falando do coordenador, do orientador, do supervisor. Então, este elemento aqui, ele é bem amplo. É um programa de formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Orientadores, supervisores, coordenadores, diretores, professores, quer eles sejam regentes de turma, estamos aqui se referindo, aos professores ou não, estamos aqui nos referindo aos demais, ok? Muito bem. E os dois últimos elementos que o PPP deve contemplar? As ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e externa. Estamos falando aqui do SAEB, do IDEB e de outros índices de desenvolvimento. E inciso 10, a concepção da organização do espaço físico da instituição escolar. Até aí você destaca. De tal modo que este seja compatível com as características de seus sujeitos, que atenda às normas de acessibilidade, além da natureza das finalidades da educação, deliberadas e assumidas pela comunidade educacional. Temos aí 10 elementos que o PPP deve contemplar. Não confunda os 10 elementos que o PPP deve contemplar com os seus elementos constitutivos divididos em 4 grupos. Hammurabi, como isso é perguntado em uma prova? Uma pergunta de prova, nesse ponto, seria muito difícil, mas se vier a ocorrer, ela é ponto de corte. A maioria dos candidatos não tem a menor condição de acertá-la. Por quê? Porque são 10 incisos.
E eles não vão se preocupar em memorizar os 10 incisos. Estamos falando de memorização, sim, de aprendizagem mecânica. Não obstante, eu sugiro que você tente memorizar, sim, pelo menos os destaques, as partes dos incisos que nós grafamos aqui nesta videoaula. Elas podem lhe ajudar e fazer a diferença entre a classificação e a não classificação em sede de concurso público. Uma boa questão seria o exemplo da questão de número 14 do seu material apostilado. Faça a questão e vamos à correção. Partindo do pressuposto que você está assistindo um vídeo e que você tem como fazer a questão, aí é só dar uma pausa no vídeo, eu já vou partir para a correção então. Mas não assista a correção sem antes tentar resolver a questão. Diz a questão de número 14. O PPP da escola deve contemplar, então ele deve contemplar 10 elementos, exceto, então tem um aí que é estranho aos 10. Vamos lá. Letra A. O programa de acompanhamento de acesso e de permanência dos estudantes e de superação da retenção escolar. Muito bom, gostei disso. Vimos que ele deve contemplar isso, sim. B. O programa de formação inicial e continuada, voltado exclusivamente para os profissionais regentes de turma na educação. Opa! Tem alguma coisa estranha aqui, não tem? O programa de formação inicial e continuada, perfeito. Voltado exclusivamente para os profissionais regentes de turma. Vimos no finalzinho do nosso estudo, no último elemento, no elemento do inciso 10, que o PPP deve contemplar, que os programas de formação inicial e continuada não se limitam aos regentes. Eles são para regentes e não regentes de turma, o que englobaria outros profissionais da área de educação, como orientador, supervisor, coordenador, diretor. Então a letra B de cara já está errada, porque está limitando os programas de formação inicial e continuada somente, exclusivamente para quem é regente, sendo que estes programas também abarcam os não regentes. Então de cara já achamos o item errado. Vamos ver a letra C e D só para confirmar. Letra C. As bases norteadoras da educação, as bases norteadoras da organização, do trabalho pedagógico. Corretíssimo. E letra D. A definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, no contexto das desigualdades que se refletem na escola. Perfeito. Corretíssima C e D. Letra B é o nosso gabarito. Letra B é a alternativa incorreta, ok? Então, vamos passar para o bloco seguinte. Letra B aqui, então. Vamos falar do regimento escolar. Falamos bastante sobre o projeto pedagógico da escola. Vamos falar agora do regimento, que há de nortear as atividades administrativas da escola. Ele é para o administrativo aquilo que o PPP é para o pedagógico. O regimento escolar tem que apresentar na sua estrutura a natureza e a finalidade da instituição educacional. São elementos constitutivos do regimento interno da escola. A natureza e a finalidade da instituição educacional, a relação da gestão democrática com os órgãos colegiados, repetindo, não ficou bem nítido, a relação da gestão democrática com os órgãos colegiados. Ele deve apresentar as atribuições de seus órgãos e sujeitos das suas normas pedagógicas, atribuição de seus órgãos e sujeitos de normas pedagógicas em geral. Ele deve apresentar os critérios de acesso, promoção e mobilidade do estudante. O regimento interno deve apresentar os direitos e deveres dos seus sujeitos, da escola. Ele deve apresentar as funções das suas instâncias colegiadas, como o conselho escolar, como a assembleia, como o conselho de classe, por exemplo. Então, esses elementos são elementos integrantes do regimento interno escolar. Veja aqui, 45. O regimento escolar, discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos, constitui-se um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico com transparência e responsabilidade. Ele existe para regulamentar as atividades administrativas, mas se o administrativo da escola não funciona, o pedagógico da escola também não vai funcionar. Por consequência, o regimento interno escolar, de fato, ele acaba sendo um elemento que assegura a execução do PPP da escola. Parágrafo único. O regimento escolar trata da... Então, vemos aqui os elementos constitutivos que acabamos de ver neste gráfico
do regimento escolar, vamos ver de forma linear. Então, aqui neste gráfico temos os elementos constitutivos do regimento interno, isto é, os assuntos que ele vai abordar, que ele vai tratar. Então, o regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição de ensino, da IE, da escola, da relação da gestão democrática com os órgãos colegiados, das atribuições de seus órgãos e sujeitos, das suas normas pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção e mobilidade do estudante, dos direitos e deveres dos seus sujeitos, estudantes, professores, técnicos e funcionários, dos gestores, famílias, representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas. Então aqui o que está no parágrafo único do artigo 45 é justamente o que acabamos de ver aqui neste gráfico. Você vai utilizar a melhor das formas, a forma que você mais se identificar, para poder guardar na sua mente quais são os elementos que o regimento interno deve abarcar. Hammurabi, podem perguntar isso aí em uma prova? Sem dúvida alguma. Como seria uma pergunta de prova? Como isso cai em uma questão de prova? Temos aí a questão 15 da sua apostila. A questão 15 versa sobre exatamente esse tópico. Entre as atribuições do regimento interno da escola temos, exceto. Vamos de baixo para cima. Letra E. Ele trata dos direitos e deveres dos seus sujeitos, estudantes, professores, técnicos e funcionários, gestores, famílias e representação estudantil. Tá perfeito. Trata disso? Trata. Vamos subir. Letra D. Trata das suas normas pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção, mobilidade do estudante. Perfeitinho. Vimos isso no gráfico e no parágrafo. Letra C, subindo, trata das atribuições de seus órgãos e sujeitos, corretíssimo. Letra B, trata da retenção da gestão democrática, trata da relação da gestão democrática com os órgãos colegiados, perfeitíssimo. E lá na letra A temos que ele trata da natureza e da finalidade da educação. Gente, o regimento interno de uma escola trata da natureza e da finalidade da educação ou da natureza e da finalidade da instituição educacional? Natureza e finalidade da escola. Vamos ver? Voltando aqui, ó. A primeira das atribuições do 45, parágrafo único. O regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição. Volta no gráfico. O regimento trata da natureza e da finalidade da IE, da instituição de ensino. Então toma cuidado, porque o regimento da escola, o regimento interno da escola, ele não trata da natureza e da finalidade da educação, e sim da natureza e da finalidade da instituição de ensino, da escola. Por isso, o gabarito é a letra A, que apresenta o único item incorreto. Muito bem, terminamos mais um bloco de aula. No próximo bloco, vamos para a parte final do nosso módulo. Vamos estudar a partir do artigo 46, falando de avaliação. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.